Você já parou para refletir sobre o plano que Deus tem para a sua vida? Em meio às incertezas e desafios que enfrentamos diariamente, é reconfortante saber que o Criador do Universo tem um propósito especial para cada um de nós. Muitas vezes, a jornada da vida pode parecer confusa e desafiadora, e podemos nos sentir perdidos ou desamparados. Contudo, a Bíblia nos assegura que Deus conhece cada detalhe de nossas vidas e tem um plano perfeito para nós. Em Jeremias 29:11, lemos: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta promessa nos mostra que, apesar das dificuldades e tribulações que possamos enfrentar, Deus tem um propósito maior e um destino cheio de esperança preparado para nós. Ele nos vê, nos conhece intimamente e está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando não percebemos. Pense nas inúmeras histórias da Bíblia onde Deus revelou seu plano para pessoas em momentos de grande adversidade. José, por exemplo, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente preso no Egito, mas, em cada passo dessa dolorosa jornada, Deus estava moldando para um propósito maior, salvar muitas vidas durante uma grande fome. Assim como Deus trabalhou na vida de José, Ele está trabalhando na sua vida agora. Também devemos lembrar que o plano de Deus pode não ser imediatamente claro para nós. Muitas vezes, Ele nos pede para confiar nele de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, Provérbios 3:5-6. É através da fé e da paciência que podemos ver o desdobramento do plano de Deus em nossas vidas. Ele nos guia e nos dirige, muitas vezes de maneiras que não compreendemos no momento, mas que sempre são para o nosso bem. Vamos refletir sobre a importância de alinhar nossas vidas ao plano divino, buscando sua vontade em oração e meditação na sua palavra. Quando permitimos que Deus guie nossos passos, experimentamos uma paz que transcende todo entendimento e uma certeza de que estamos exatamente onde Ele quer que estejamos. E, mesmo que o caminho seja difícil, podemos ter a confiança de que Ele está no controle, trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, em Jeremias 29:11. O versículo de Jeremias 29:11 nos revela o coração de Deus para conosco. Ele tem planos de prosperidade e esperança, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Este versículo não é apenas uma promessa bonita, ele é um lembrete poderoso do amor e da soberania de Deus em nossas vidas. Para entender melhor como essa promessa se aplica a nós, vamos explorar algumas histórias bíblicas e lições práticas. Primeiramente, pensemos em José. A vida de José foi cheia de altos e baixos. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso no Egito. Durante esses momentos de adversidade, poderia parecer que Deus havia se esquecido dele. No entanto, mesmo nas profundezas de suas dificuldades, Deus estava moldando José para um propósito maior. Ele foi elevado a uma posição de poder e responsabilidade, permitindo-lhe salvar muitas vidas durante uma grande fome. A história de José nos ensina que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Outra história inspiradora é a de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para liderar os israelitas para fora do Egito, mas ele enfrentou muitos desafios e obstáculos no caminho. Através das 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho e os anos no deserto, Deus guiou Moisés e o povo de Israel com um propósito claro e definido. Mesmo quando Moisés se sentiu inadequado e duvidou de sua capacidade, Deus estava com ele, fortalecendo-o e orientando-o. Esses exemplos nos mostram que o plano de Deus muitas vezes inclui momentos de provação e espera. É nessas épocas que nossa fé é testada e fortalecida. Podemos não entender o motivo de nossos desafios atuais, mas podemos ter certeza de que Deus está trabalhando em nossa vida para nos preparar para o que está por vir. Aplicando isso à nossa vida cotidiana, devemos buscar a vontade de Deus em oração e meditação na Sua palavra. A Bíblia é um guia para entendermos os propósitos de Deus e nos alinharmos a eles. Quando passamos tempo com Deus em oração,
Ele revela seu plano para nós e nos dá a paz e a direção de que precisamos. O Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina nosso caminho e nos ajuda a tomar decisões que estão de acordo com sua vontade. Além disso, devemos ser pacientes e confiantes. O plano de Deus pode não se desdobrar imediatamente, pode exigir tempo, paciência e confiança inabalável em sua fidelidade. Em Isaías 40:31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Esperar no Senhor é um exercício de fé que nos fortalece e nos prepara para os desafios e bênçãos que estão por vir. Finalmente, devemos viver em obediência e fé. A obediência a Deus é fundamental para experimentar sua bênção e direção. Quando escolhemos seguir os mandamentos de Deus e viver segundo seus princípios, abrimos caminho para que Ele trabalhe poderosamente em nossas vidas. E quando vivemos pela fé, acreditamos que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias. Para concluir, lembremos que Deus conhece cada detalhe de nossas vidas e tem um plano perfeito para nós. Mesmo quando enfrentamos desafios e incertezas, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Ao buscar sua vontade, esperar pacientemente e viver em obediência, experimentamos a plenitude do plano de Deus para nós. Vivemos em um mundo repleto de desafios e incertezas. Muitas vezes, podemos nos sentir desanimados, perdidos ou incapazes de entender o propósito de Deus para nossas vidas. No entanto, é precisamente nesses momentos que precisamos ser lembrados das promessas de Deus e encorajados a permanecer firmes em nossa fé. Primeiramente, lembre-se de que Deus está sempre com você. Em Deuteronômio 31:6, lemos: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa promessa é um pilar de encorajamento. Não importa quão difícil seja a situação, Deus está ao seu lado, guiando e sustentando você. Quando nos sentimos sozinhos ou desamparados, devemos lembrar que o Criador do Universo nunca nos deixará. Além disso, precisamos ser encorajados a confiar plenamente em Deus. Provérbios 3:5-6 nos instrui: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus significa entregar nossos medos, ansiedades e planos a Ele, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. É uma atitude de rendição e fé, acreditando que, mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Em momentos de dificuldade, também devemos nos lembrar de Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos assegura que Deus pode transformar nossas circunstâncias, por mais desafiadoras que sejam, para o nosso bem. Ele tem o poder de redimir e restaurar, e Ele usa até mesmo nossas lutas para nos moldar e nos preparar para os planos que Ele tem para nós. A exortação bíblica é igualmente vital para nosso crescimento espiritual. Em Hebreus 12:1-2, somos chamados a perseverar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa passagem nos lembra que somos parte de uma grande história de fé. Devemos abandonar tudo que nos impede de seguir adiante e manter nossos olhos fixos em Jesus. A exortação também envolve a chamada para a santidade e a vida reta. 1 Pedro 1:15-16 nos desafia: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado para Deus, viver de uma maneira que reflete seu caráter e seus mandamentos. Essa exortação nos lembra que,
Como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão de vida mais elevado, demonstrando seu amor e justiça em todas as nossas ações. Outra exortação importante está em Efésios 6:10-11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa passagem nos chama à prontidão espiritual. Precisamos estar cientes das batalhas espirituais que enfrentamos e estar equipados com a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Estar espiritualmente preparado nos permite resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Para encerrar, encorajo você a viver em comunidade com outros crentes. Em Hebreus 10:24-25, lemos: "E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia." A comunhão com outros cristãos nos fortalece e nos encoraja. Juntos, podemos suportar as provações, compartilhar nossas cargas e celebrar as vitórias. Lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mesmo nos momentos de incerteza e dificuldade, Ele está trabalhando em seu favor. Confie nele, persevere na fé, viva em santidade e busque a comunhão com outros crentes. Deus é fiel e cumprirá suas promessas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos reunimos hoje diante de Ti com corações humildes e espíritos contritos. Reconhecemos que Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas. Pai, nós Te agradecemos por Tua infinita misericórdia, amor e graça. Sabemos que, sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. Pai, em um mundo cheio de incertezas e desafios, pedimos que Tu nos concedas a fé para confiar em Teu plano perfeito para nossas vidas. Agradecemos-Te, Senhor, pela promessa de Jeremias 29:11, que nos assegura que tens planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ajuda-nos a lembrar que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, Tu estás trabalhando em nosso favor e tens um propósito maior para cada um de nós. Senhor, entregamos a Ti nossos medos e ansiedades. Pedimos que nos ajudes a confiar de todo o coração em Ti, conforme nos ensinas em Provérbios 3:5-6. Que possamos não nos apoiar em nosso próprio entendimento, mas reconhecer-Te em todos os nossos caminhos, sabendo que Tu endireitarás as nossas veredas. Jesus, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Nos momentos em que nos sentimos fracos e desanimados, pedimos que fortaleças nossa fé. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, lembrando que suportaste a cruz por amor a nós. Que possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, lançando fora todo peso e pecado que nos atrapalha. Pai Celestial, pedimos que continues a nos moldar à Tua imagem. Conforme lemos em 1 Pedro 1:15-16, desejamos ser santos assim como Tu és santo. Transforma nossos corações e mentes, Senhor, para que possamos viver de acordo com Teus mandamentos e refletir Teu caráter em tudo o que fazemos. Dá-nos corações humildes, obedientes e apaixonados por Ti. Senhor, revestimo-nos de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6:10-11. Fortalece-nos no Teu forte poder para que possamos resistir às ciladas do inimigo. Que sejamos equipados com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Que possamos estar sempre preparados para as batalhas espirituais e permanecer firmes na fé. Pai, pedimos que nos ajudes a viver em comunhão com outros crentes, conforme Hebreus 10:24-25. Que possamos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, reunindo-nos como igreja e encorajando-nos mutuamente, especialmente ao vermos que o dia se aproxima. Que possamos ser um corpo unido, sustentando-nos uns aos outros em oração e apoio. Senhor Jesus, somos gratos por Teu sacrifício na cruz, que nos deu vida e esperança. É por causa do Teu amor e da Tua misericórdia que podemos viver em vitória e como vencedores. Ajuda-nos a ser mortos para a carne e vivos para a justiça.
Que nossos desejos e vontades sejam alinhados com os teus, e que possamos viver para teu reino e tua glória. Pai, agradecemos por ouvir nossa oração. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, confiando que tu dirigirás nossos passos e nos guiarás em teus caminhos. Que tudo o que fazemos e dizemos seja para teu louvor e honra. Em nome poderoso de Jesus Cristo, oramos. Amém. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11.